Então, primeiro, cumprimentar a nossa mesa aqui. Eu sou Fernando Mineiro porque eu tive a sorte de nascer no Cerrado e viver na Caatinga. Então, eu nasci em Minas e moro no Rio Grande do Norte. E é um prazer, viu, Cocá, assumir aí essa delegação de coordenar, digamos assim, esse debate lá na região Nordeste. O Cocá tem a capacidade de nos provocar e sair do rame-rame, né, aqui dessa casa, desse feijão com arroz que tem aqui. Eu estava dizendo que outro dia, Cocá, acompanhando a instalação da frente das favelas, que para mim foi um dos atos mais emocionantes que eu tive. Eu sou deputado de primeiro mandato, que eu tive nessa casa. Né? E acho que foi a mais ampla, a mais democrática frente que eu vi nessa casa, foi a instalação na frente das favelas. E Quaquá tem essas invenções assim, e provoca todos nós, né, todas nós, a nos mexermos, sair desse lugar comum. Foi assim com a frente das favelas, foi assim a frente parlamentar, né, América Latina e África, e é essa com a tarifa zero. Eu confesso que há um tempo atrás, eu achava, viu, Gilmar, uma coisa muito distante da questão da realidade, da implementação. Aí depois eu acompanhei a implementação de Maricá e foi legal o Fabiano ter dito aqui que começa a questão da implementação da tarifa zero antes de ter as condições financeiras, orçamentárias que Maricá tem hoje, advinda da questão do petróleo e do gás. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso. E chega e Gilmar aqui e falou, olha, nós temos 87 cidades, a maior delas não é Maricá, é Caucaia, no Ceará. Ou seja, no coração lá do Ceará, na região ali. Então, a gente precisa sair dessa lugar, inclusive que eu estava há um tempo, como eu estava dizendo, de não achar que era viável. É viável, sim. Não é? Então é fundamental esse lançamento aqui, porque eu acho que ele vai provocar, Gilmar, e você acho que apresentou aqui, né, com um plano de trabalho. Né? O Gilmar, na fala dele, nos colocou aqui um desafio, um plano de trabalho de organização do debate aqui nessa casa, Belda, que é o grupo de trabalho discutindo a implementação com o presidente, fazer o levantamento, eu cochichava aqui com o Gilmar, que era muito interessante, a gente buscar, estudar, por isso que vale a pena ou pensar pela casa, pelas consultorias, não sei, Gilmar, ou talvez alguma instituição mais afeita a esse tema, discutir, estudar o que levou, o que possibilitou e como se sustenta os programas de tarifa zero nessas 87 municípios. Deve ter variedade, deve ter um ponto em comum, mas tem realidades muito particulares para a gente poder ampliar o olhar aí e a apresentação das propostas. Fundamental unificar os projetos, porque essa discussão do direito habitado de ir e vir, talvez seja o direito que todo mundo fala, mas é o que menos se implementa e se concretiza, porque nós temos dois problemas com a questão do transporte público, né? Duas razões opostas. A pessoa não acessa porque não tem dinheiro, né? E o outro não acessa porque tem, e o transporte é tão ruim que ele prefere o transporte privado, particular. Né? Então, esse é um debate fundamental. E Gilmar colocou aqui que, dentro das possíveis fontes de financiamento, nós temos que encarar esse debate. Se eu tenho um carro, né, ou se todos, a maioria aqui talvez tenha carro, nós poderemos pensar, né, em fazer uma contribuição, uma taxa, por que não? Fazer esse debate de frente, porque todo mundo cobra serviço público, mas todo mundo, a grande parte das pessoas, não querem assumir a responsabilidade com a implementação do serviço público. E para finalizar, eu acho que tem uma mudança, ou a gente pode pensar assim, já diferenciada no empresariado da área de transporte. Porque o que interessa o empresariado de transporte é ser remunerado pelo serviço. Outro dia eu conversava com um empresário de transporte lá em Natal, de transporte coletivo, e perguntei para ele. Ele disse, olha, eu achava que não tinha viabilidade e era complicado. Agora eu estou aberto a fazer esse debate. Ou seja, eu acho que a gente, colocando casos concretos, situações concretas, fonte de financiamento, fazer uma grande mobilização, a gente, além de garantir o direito de ir e vir, além de garantir a democratização, o deslocamento na cidade, colocar uma questão central da mobilidade da cidade no debate, a gente pode avançar bastante. E nada mais importante de um ano propício para esse debate do ano que vem. É o ano da disputa eleitoral municipal.
Então, se a gente tivesse, Gilmar, aqui, candidaturas, né, a prefeitos nas cidades, que colocasse isso na sua agenda, a gente daria um grande saldo. Não para ser implementado em 2025, mas para começar um debate e mostrar que nós podemos sim pensar outro tipo de cidade, e outro tipo de cidade, a cidade que nós merecemos, que o nosso povo merece, passa pela questão da mobilidade, sem dúvida nenhuma. Então, parabéns, Quacá, estamos aí para somar, viu, Gilmar, com vocês aí nessa construção. Muito obrigado. Rogério Correia, depois Newton Tato. Pronto. Escutar o mineiro primeiro, que é um mineiro eleito no Rio Grande do Norte, mostra que essa minerada não é fácil, não. E o mineiro aqui ainda é do centro de Minas, né, lá do Curvelo, é o centro geográfico de Minas Gerais.